inscreva-se no canal. No Dia dos Namorados, em 1992, eu era um aspirante a músico de 23 anos. Eu tinha um emprego de meio período em uma oficina de automóveis 3 dias por semana, um trabalho para o qual eu precisava acordar às 7 da manhã. Naquele ano, o Dia dos Namorados coincidiu com uma sexta-feira, o que significava que eu teria que trabalhar das 8 às 3. No entanto, eu também tinha prometido à minha então namorada que a levaria para um jantar especial do Dia dos Namorados, com presentes e uma ida ao cinema, o que significava que eu tinha cerca de 1h30 para chegar em casa, me arrumar, pegar todos os presentes da minha namorada e buscá-la no trabalho a tempo. Eu então estava ansioso para toda essa correria. Lamentava por não ter me preparado mais e me lembro de dirigir para o trabalho com a esperança de talvez poder sair mais cedo ou algo assim. No entanto, ao chegar ao trabalho, todas as portas estavam fechadas e a caminhonete do meu chefe não estava em lugar nenhum. Eu imaginei que ele estava provavelmente um pouco atrasado e que era totalmente fora do seu padrão, mas eu não assumi imediatamente que algo estava errado. Apenas fiquei no carro, inclinei meu banco e tentei tirar uma soneca extra até ouvir a caminhonete dele entrando no estacionamento. Estava quase dormindo e quando abri os olhos já eram quase 8 da manhã. Eu estava sentado naquele estacionamento por quase 35 minutos. E meu chefe, que praticamente morava na oficina, simplesmente não apareceu por algum motivo. Eu tinha o número de telefone dele em algum lugar, mas estava em uma agenda na minha casa. Então, em vez de ficar sentado lá como um idiota, voltei para casa e liguei para ele no meu telefone fixo. Não houve resposta em sua casa, então deixei uma mensagem na caixa postal. Fiquei basicamente sentado lá, sem saber o que fazer. Por um lado, se meu chefe estava doente ou fazendo algo e não planejava abrir a loja naquele dia, não era grande coisa. Na verdade, seria um alívio, porque eu teria mais tempo para comprar os presentes da minha namorada e tudo mais. Mas então ninguém me ligou. E eu senti que teria sido informado se não fôssemos abrir naquele dia. Então, em vez de ficar lá sem fazer nada, decidi para alugar um dos meus colegas de trabalho, apenas para garantir que não estaríamos abrindo uma hora depois naquela manhã. Mas ele disse a mesma coisa. Ele não recebeu nenhuma ligação e, até onde sabia, abriríamos no horário normal naquela manhã. Eu então lhe contei sobre a loja fechada e nosso chefe não aparecendo, mesmo depois de esperar um tempo. Me lembro de uma pausa na linha enquanto meu colega de trabalho pensava por alguns segundos. E então ele me perguntou se eu estava livre para fazer algo naquele momento. Obviamente, eu não tinha nada planejado, mas também queria saber o que ele estava prestes a me pedir, então disse algo como: talvez, depende do que for. Acontece que ele só queria ir até a casa do nosso chefe para ver se estava tudo bem. Como achei que seria rápido e era uma decisão madura, concordei em ir com ele. Cerca de 10 a 15 minutos depois, ele parou do lado de fora de casa dos meus pais, buzinou, e eu saí correndo para ir com ele. Meu colega parecia um pouco tenso, mas além disso, éramos apenas 2 caras a caminho de verificar nosso chefe, porque, como eu disse, ele não aparecer para trabalhar era algo totalmente fora de seu padrão. O trajeto até a casa dele levou cerca de 20 minutos, tempo suficiente para meu colega ficar bastante preocupado. Eu ainda estava olhando para o lado positivo na época, pensando que talvez pudéssemos ter folga naquele dia. Sugeri ao meu colega, enquanto estávamos a caminho, que talvez isso fosse uma possibilidade. No entanto, ele rejeitou imediatamente essa ideia, dizendo que a oficina era a vida do nosso chefe, que ele só folgava aos domingos e que, se ele estivesse doente, com certeza teria nos ligado para avisar e provavelmente administraria as coisas sozinho. No final de seu pequeno discurso, eu me senti um idiota por sequer pensar em um dia de folga, e fiquei feliz por ter concordado em verificar nosso chefe. Alguns minutos depois, estávamos virando na rua onde nosso chefe morava, e embora as casas não fossem exatamente enormes, eram bem espaçadas. Chegamos à casa do nosso chefe no momento em que paramos em frente à garagem dele. Tanto eu quanto meu colega tivemos uma sensação muito ruim, porque a porta da casa do nosso chefe estava totalmente aberta, e a caminhonete dele não estava à vista. Me lembro de nós dois ficarmos sentados lá sem dizer uma única palavra, apenas olhando para aquela porta totalmente aberta. Não era uma bandeira vermelha gigante ou algo assim, mas aquele nível de preocupação definitivamente aumentou um pouco mais. Embora não tanto quanto quando meu colega abriu a porta-luvas, puxou uma arma e a mostrou. Cresci perto de armas, então vê-las não me assustou nem nada, mas a implicação naquele momento me assustou. Eu acho que sabia porque ele a pegou, mas ao mesmo tempo perguntei o que diabos estava acontecendo. Meu colega me disse para esperar no carro,
o que imediatamente me fez pensar: por que diabos você me pediu para vir junto então? Mas depois entendi, ele precisava de mim lá caso algo acontecesse com ele. Ele deixou as chaves na ignição, disse para eu ir para o banco do motorista, e se ele não voltasse em 5 minutos, dirigir até a delegacia e chamar a polícia. Acho que até aquele momento nunca soube o que era estar verdadeiramente aterrorizado. Quer dizer, eu tinha medo de muitas coisas, ser rejeitado por garotas, ser atacado a caminho de casa ou da escola, mas acho que a palavra terror ou aterrorizado se aplica apenas quando há um perigo legítimo para a vida humana. Quando meu colega saiu do carro e caminhou em direção à casa do nosso chefe, havia a chance de que ele nunca mais sairia de lá. E isso era verdadeiramente aterrorizante para mim. Me ocorreu que ele poderia estar exagerando um pouco, mas naquele ponto ele já estava fora do carro. E talvez isso fosse um pensamento esperançoso da minha parte, uma maneira que meu cérebro encontrou de fazer um pouco de controle psicológico. Mas, de qualquer forma, eu assisti a entrar na casa com a arma em punho, sem saber o que diabos estava prestes a acontecer. Alguns minutos depois, meu colega saiu da casa, e só deu alguns passos antes de dobrar para a frente e começar a vomitar. Fui aí que soube, naquele momento, que nosso chefe estava morto, ou, pelo menos, que havia um cadáver lá dentro. Ninguém sai de uma casa e vomita a não ser que tenha visto algo verdadeiramente perturbador. E honestamente, naquele momento, eu estava realmente feliz por ele ter me mandado esperar no carro e não segui-lo para dentro da casa. No segundo em que ele começou a vomitar, saí do carro e comecei a perguntar o que diabos estava lá dentro. Mas, como antes, acho que eu já sabia o que ele ia dizer em algum nível. Eu só precisava ouvir isso dele. Ele nunca disse exatamente o que era. Apenas me disse que o nosso chefe estava morto e que precisávamos esperar pela polícia, porque ele acabara de ligar para eles em casa. Me lembro de ficar lá atrás da porta do lado do motorista, provavelmente com uma expressão estúpida no rosto. Nunca tinha estado em uma situação assim antes, nunca nem perto de algo assim. Também parecia irreal para mim, como se fosse real para o meu colega porque ele viu, mas para mim, não sei, era como se eu quisesse ver o que havia naquela casa, apenas para confirmar que não era uma pegadinha elaborada ou algo assim. Mas, a menos que meu colega de trabalho tivesse feito uma performance digna de um Oscar, a menos que toda manhã fosse uma configuração elaborada, o que estava acontecendo era real. E, com certeza, eu não queria ver o que tinha feito meu colega vomitar. Eu não sabia mais o que dizer, então perguntei como nosso chefe morreu e meu colega ainda estava limpando a boca com a camiseta e cuspindo o resto do vômito, quando me disse em uma voz nasal: assassinato. Eu repeti para ele: assassinato? Porque simplesmente não podia acreditar no que estava ouvindo naquele momento. Pensei que talvez tivesse sido algum tipo de acidente e, ao contrário do meu colega, não concluí imediatamente que havia alguma ameaça humana envolvida. Uma das primeiras coisas que passou pela minha cabeça quando meu colega disse que nosso chefe estava morto foi que ele tinha tirado a própria vida. Ele poderia ter explodido a própria cabeça com uma espingarda, o que com certeza me faria vomitar se eu fosse o que o encontrasse. Mas quando meu colega disse assassinato e acenou afirmativamente quando devolvi a palavra em forma de pergunta, foi aí que perguntei como ele sabia que era assassinato. A resposta que veio de volta é uma que vou lembrar pelo resto da minha vida. Ele estava amarrado em uma cadeira. Não muito tempo depois disso, a polícia apareceu. Até esse ponto, meu colega já havia guardado a arma de volta no porta-luvas. Conversamos com policiais por 1 ou 2 minutos. Então um deles entrou na casa e deu uma olhada. Ele voltou uns 2 minutos depois, não vomitando, mas definitivamente abalado. Conversamos mais um pouco com os policiais, fornecemos nossas informações de contato e depois disso fomos informados que estávamos livres para ir embora. Me lembro de me perguntar o que aconteceria nos próximos dias e quando perguntei ao meu colega o que deveríamos fazer agora, ele me disse para pedir o seguro-desemprego. Perguntei se deveríamos contratar advogados ou algo assim, se os policiais poderiam pensar que fizemos algo, mas ele me disse que não achava que seria necessário. Nesse ponto, os policiais entraram em contato conosco apenas mais uma vez, e a oficina levou anos para poder encontrar um comprador e poder reabrir. Mas, para mim, isso era apenas detalhes menores. Eu poderia encontrar outro emprego e fiz bastante facilmente, na verdade. Mas ambos ainda queríamos saber o que havia acontecido com o nosso chefe. Ou, mais precisamente, por quê? Por que isso aconteceu? O que acabou sendo bizarro e estranhamente fácil para a polícia descobrir. Lembra quando eu disse que a caminhonete do nosso chefe estava desaparecida quando chegamos na casa dele? Bem, ela foi roubada por 2 viciados em drogas que tiveram a brilhante ideia de fazer uma invasão domiciliar na véspera do Dia dos Namorados.
Eles ouviram de maneira muito imprecisa que nosso chefe estava rico e que ele tinha um monte de barras de ouro ou algo assim escondidas em casa. Ele não tinha, e disse a eles, mas eles não acreditaram. Então, amarraram ele à cadeira do computador, tiraram seus sapatos e meias e começaram a torturá-lo para fazê-lo confessar. Obviamente, ele não tinha nada escondido, e aparentemente até se ofereceu para levá-los a um caixa eletrônico para que pelo menos parassem de queimar seus pés com isqueiros e cigarros acesos. Mas não, eles queriam as barras de ouros, os títulos ou o que diabos estavam procurando. Então continuaram subindo pelas pernas até chegarem às partes íntimas dele. Ouvi dizer que eles ainda estavam torturando ele quando o coração dele simplesmente desistiu e parou. Mas ainda assim, eles não queriam sair de mãos vazias. Então esses dois animais pegaram as chaves da caminhonete e saíram dirigindo pela cidade. Eles nem sequer foram para a próxima cidade para despistar a polícia. Algumas horas depois de conversarmos com os policiais, uma viatura os parou e prendeu os 2 pedaços de lixo humano que estavam dentro. A mulher da dupla disse mais tarde à polícia que a única razão pela qual estavam procurando esse grande golpe era para que ela e o homem pudessem comprar presente de Dia dos Namorados um para o outro. Para mim, esse é o único aspecto verdadeiramente bizarro de toda essa situação. Uma vez que as pessoas que o mataram foram presas, elas contaram tudo à polícia, até os detalhes mais idiotas como esse. Ouvi dizer que isso de falar a verdade é uma coisa com esses viciados em metanfetamina, que tem a tendência de abrir o jogo com a polícia e tal, enquanto outros usuários de drogas conseguem se manter calados e evitar acusações. Não sei o quão verdadeiro é isso de viciados em metanfetamina abrir logo o jogo, mas parece ter se aplicado a esse caso. Mas também ouvi dizer que os policiais costumam oferecer drogas de desintoxicação a viciados em metanfetamina e heroína, dizendo que as retiradas na cadeia não seriam tão ruins se eles apenas entregassem algumas informações. O ponto é que todos os detalhes vieram à tona nos meses seguintes, e me lembro de ver as notícias sobre o casal sendo condenado nas férias daquele mesmo ano. Ambos pegaram prisão perpétua, mas se você me perguntar, deveriam cavar um buraco sob aquela maldita prisão e jogar esses 2 animais lá dentro, sem comida ou água, até encolherem e morrerem. Qualquer outra coisa diante do que fizeram ao meu amigo e chefe parece uma punição branda. No final de 2021 e início de 2022, comecei a namorar a garota que mais tarde se tornaria minha noiva. Acho que um episódio importante da nossa linha do tempo de namoro foi por volta do Dia dos Namorados de 2022. Estávamos conversando há apenas cerca de 4 meses na época, então não era uma ocasião enorme para nós, mas também era uma ótima oportunidade para um pouco de romance. Ambos tínhamos trabalho na segunda-feira, dia 12, o que não deixava muito espaço para o jantar fora. Então planejamos ter o jantar no dia 10, um sábado à noite, para realmente aproveitar a ocasião. Eu não mencionei nada sobre o Dia dos Namorados, embora tenha certeza de que a implicação estava clara. Mas o que também não mencionei foi que eu estava planejando reservar uma mesa em um restaurante de alta gastronomia, extremamente sofisticado. Em seguida, saí e comprei um monte dos lanches favoritos dela, praticamente qualquer coisa que ela tivesse mencionado gostar durante nossas trocas de mensagens. Eu pensei que um monte de presentes pequenos e bastante discretos assim demonstraria que eu era um bom ouvinte, o que, por mais clichê que seja no namoro, ainda é super importante em um relacionamento. De qualquer forma, fiz todos os arranjos sobre o pretexto de nosso destino ser uma surpresa, e quando chegou o sábado em questão, ela estava sob a impressão de que estávamos indo para um lugar comum que tínhamos ido 1 ou 2 vezes antes. Então, de repente, a levei para o nosso destino real, que era um restaurante refinado onde eu havia reservado um menu degustação. Nunca tinha ido a um lugar assim antes, então eu estava realmente empolgado para experimentar toda a comida sofisticada do menu. Até mesmo ao chegar ao restaurante e ter a equipe de espera pegando nossos casacos e nos levando à nossa mesa, eu podia entender totalmente porque as pessoas pagam por esse tipo de experiência. Não é apenas sobre a comida, é sobre a atmosfera e o serviço se unindo para criar memórias verdadeiramente especiais. E pode apostar que eu e minha futura noiva tivemos uma memória especial naquela noite. Apenas não a que esperávamos ter. Acho que estávamos na 4ª etapa, nos divertindo bastante quando senta-se outro casal na mesa ao lado. Eles pareciam estar fazendo a mesma coisa que nós, tendo um jantar antecipado de Dia dos Namorados. Apenas cerca de 10 a 15 minutos depois de se sentarem, o clima na mesa deles se tornou tudo,
menos romântico. Começou com alguns comentários meio rudes, coisas que me fizeram eu e minha futura noiva olharmos um para o outro com uma expressão meio constrangedora. Mas à medida que minutos passavam, as coisas começaram a piorar cada vez mais. Eles começaram mantendo o volume baixo no início, mas as coisas ficaram bastante viscerais rapidamente, a ponto de um dos garçons vir tentar acalmar a situação. Isso funcionou por cerca de 1 minuto, então o cara disse algo em voz baixa para a garota e ela saiu furiosa do restaurante. Nesse ponto, praticamente todo mundo no restaurante estava ciente da tensão na sala ou estava assistindo ativamente a cena se desenrolar do seu lado. Eu já tinha visto muitos surtos públicos, apenas nunca nada em um lugar tão sofisticado. Por mais que eu estivesse meio irritado por eles estarem arruinando nossa experiência, minha futura noiva não parecia tão desapontada. Ela estava aproveitando, apenas tentou olhar para o lado bom e me fez sorrir quando sussurrou: "Jantar é um espetáculo, você está me tratando bem esta noite." Acho que foi um daqueles momentos em que soube que ela era a pessoa certa. Quando sabia o quanto eu ficaria chateado se achasse que alguns idiotas totais tinham arruinado nossa noite especial e escolheu ignorar como se fosse nada. Ela estava tão decepcionada quanto eu. Ela apenas sabia o quanto significaria para mim se ela falhasse em mostrar isso. De qualquer forma, depois que a garota saiu furiosa do restaurante, o cara ficou sentado lá por 1 ou 2 minutos e depois seguiu sua garota para fora. Achamos que era o fim do show, mas não. Alguns minutos depois, o casal voltou para a sala de jantar, então eles se sentaram à mesa novamente. Era quase cômico ver todo mundo da sala de jantar tentando conter a decepção ao ver esses estranhos retornando. Mas eu lembro de esperar sinceramente que eles resolvessem o que estavam brigando. Eu estava namorando seriamente pela primeira vez na vida, ativamente procurando alguém para me estabelecer. Então ver o discordar conjugal que eu temia ser jogado na minha frente me deu um tipo totalmente diferente de sentimento negativo. Quando eles começaram a discutir pela segunda vez, honestamente pensei que era assim que a noite toda iria. O casal tóxico ia envenenar completamente a atmosfera. Sem ter a boa educação de brigar em outro lugar em vez de na frente de um salão de jantar inteiro. Mas não foi isso que aconteceu. De repente, a garota se levanta novamente, assim como fez quando saiu furiosa alguns minutos antes, mas ao invés de simplesmente sair do restaurante, ela para, se vira e tira um dos seus saltos altos. O cara com quem ela está não está olhando de jeito nenhum. Está fazendo aquela coisa de se recusar a olhar para trás enquanto ela está indo embora. Talvez por orgulho, ou talvez porque estava olhando para o cardápio, ou sei lá. Mas de qualquer forma, ele é praticamente a única pessoa na sala de jantar que não via a namorada ou esposa ou o que quer que seja tirar um dos saltos altos e pegá-lo como uma arma. Quando todos percebemos o que ela estava planejando, já era tarde demais. A garota jogou o sapato bem na cabeça do cara, então o salto se conectou com toda a força em seu crânio. E o som que fez foi louco, muito mais abafado do que eu esperava. Não foi estalo ou um estalo de jeito nenhum. Então, em vez de desabar na mesa à sua frente, ou simplesmente cair mole na cadeira, o cara simplesmente fica rígido. Ele quase se impulsionou para fora da cadeira, derrubando todos os tipos de copos na mesa no processo. Então, quando ele atingiu o chão, começou a tremer e convulsionar como se estivesse tendo algum tipo de convulsão. As pessoas começaram a agir, contendo a garota e correndo até o cara, que nesse ponto também estava sangrando no chão, e minha futura noiva foi uma delas. Ela era enfermeira registrada e sabia exatamente o que fazer, ou melhor, exatamente o que não fazer quando se tratava do tratamento médico apropriado. Ela disse aos garçons para afastarem a mesa para que nada mais pudesse cair sobre o cara e pegou meu casaco para amortecer a cabeça dele. Depois disso, ela basicamente ficou com o cara até ele parar de ter essa convulsão e os paramédicos chegarem para levá-lo ao hospital. Não sei o que aconteceu com a garota, não a vi sendo presa ou algo do tipo. E embora as pessoas tenham intervindo para impedi-la de bater no cara uma segunda vez, acho que ninguém tentou forçá-la a ficar. Provavelmente porque estavam com medo de que ela também os atingisse com uma parte afiada daquele salto alto. E como os efeitos muito assustadores estavam à vista de todos, eu meio que entendo porque ninguém pensou em simplesmente derrubá-la ou qualquer coisa do tipo. Foi assustador, legitimamente assustador, ver a rápida escalada na violência, o efeito que teve no cara. Realmente me fez perceber que a violência na vida real é muito, mas muito diferente do tipo que estamos acostumados a ver em filmes ou na TV. Obrigado a todos por assistirem e se envolverem com essas histórias.
Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder as próximas histórias que estão por vir. Se cuidem!